Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês aí. Dito isso, ó, deixa dedo no like aí que ajuda a gente bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Tá chegando aí a Copa do Mundo, domingão tem estreia, e você que se amarra numa aposta esportiva, vai lá na Bet7k, meu parceiro, se cadastra, seu primeiro depósito, eles dobram o valor, tem bônus até de R$ 1.200 para você, indicando um amigo, você ganha R$ 20 para poder apostar. Além dos jogos de futebol, você tem cassino, blackjack, mais de 30 opções de ligas para poder apostar. Os campeonatos europeus estão ocorrendo ainda e você também tem um cash out. Você pode encerrar as apostas antes dos jogos acabarem. Bet7k, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte, vamos começar o vídeo falando por Juan Pablo Vojvoda. O GE trouxe uma novidade a respeito da situação, da forma como o Vasco pretende sensibilizar o gringo para tentar o contratá-lo. O Vojvoda, ele tem aí interesse do Fortaleza pela renovação, interesse grande do Vasco, do Atlético Mineiro, do Santos e também do Corinthians. Inclusive, por hora, propostas oficiais tem do Santos, tem do Vasco e tem do Fortaleza. Beleza? O Atlético Mineiro. Ontem o Cuca informou o desligamento dele, já é oficial. O Cuca não é mais técnico do Atlético. O Atlético está sem treinador no mercado. E sobre o Corinthians, tem uma informação nova. O Corinthians contactou já desde outubro a situação do Vojvoda, para saber como é que seria a situação caso o Vitor Pereira realmente saísse do clube, e foi confirmado, o Vitor Pereira não segue no Corinthians, mas a informação nova é que o Corinthians deve tentar trazer um técnico aí português para dar sequência ao que o Vitor Pereira já vinha fazendo aqui, uma cabeça numa linha mais europeia. O Vojvoda não está descartado, mas ele não é plano A. Eles sondaram a situação, tem interesse no técnico, mas vão deixar um pouco de stand-by. Pra gente, isso é uma ótima notícia. A respeito do Vojvoda, Marcelo Paes já havia dito isso, mesmo antes do Fortaleza classificar na última rodada para Libertadores, o Vojvoda já tinha externado um desejo de jogar por uma equipe que fosse disputar competições internacionais. Então, nesse ponto, o Vasco perde aí para o Atlético Mineiro e perde também para o Fortaleza. Se o Corinthians fizer a carga, também nesse ponto o Vasco está fora. O Vasco vai tentar sensibilizar o Vojvoda com um projeto, explicando o tamanho da grandeza do clube, o projeto de SAF que o Vasco tem dono, vai investir pesado na sua estrutura, já iniciaram as obras no centro de treinamento, tem a situação do complexo de São Januário, que o Vasco também está negociando, e você vai ter dinheiro para montar time. Esse ano a gente não vai disputar uma competição internacional, mas com um bom trabalho seu e esse trabalho de remontagem, no ano que vem sim, você já pode estar jogando com a gente uma competição internacional. Então o Vasco vai tentar sensibilizar o Vojvoda nessa linha. Se ele bater o pé e dizer que quer jogar uma competição internacional, o Vasco está fora da disputa. Beleza? Agora vamos falar de laterais. As laterais do Vasco vão passar por uma reformulação. Os titulares no final da temporada são jogadores veteranos. Léo Matos tem 36, faz 37 anos no ano que vem. E o Edmar idem. Os dois jogadores aí não ficam no Vasco para a próxima temporada. Sobre o Edmar, o Vasco vai ter que negociar um acordo, porque ele tinha uma renovação automática para o ano seguinte no contrato dele. Lembrando que quando o Vasco começa a contratar os jogadores no início do ano, quase ninguém queria vestir a camisa do Vasco, vocês sabem disso. Era não. Inclusive, boa parte dos jogadores que foram para o Cruzeiro, que foi campeão brasileiro, o Vasco abriu negociações e negaram o Vasco, foram para lá. Wesley Gasolina, Lu Vanô, o próprio Edu, foram todos jogadores que o Vasco negociou e disse não e foi para lá. Teve um rapaz, Vagninho também, que estava no Curitiba, o Vasco tentou pegar, preferiu ir para lá. Então, a maior galera dizia não pro Vasco. E os jogadores que topavam, alguns, ó, se eu subir tem cláusula de renovação automática pro outro ano. E foi assim que foi feito o contato do Conceição, do Edmar, do Thiago Rodrigues e do Yuri Lara. Agora o Vasco tem grana, não quer contar com o Edmar, vai ter que negociar aí essa rescisão
entre aspas, amigável, beleza? Uma situação importante. A respeito disso, o Vasco vai trazer um lateral esquerdo, já tem negociações aí com o Juninho Capixaba. Na lateral direita, por hora, não divulgou, não saiu nenhum nome. Tem um interesse no Dudu, lateral do Atlético Goianiense, mas proposta ainda não tem. Já é diferente do caso do Juninho Capixaba. Então o Vasco, a princípio, começa o ano que vem para a lateral esquerda aí com o Riquelme, que já está fazendo um trabalho de força, vai fazer pré-temporada normalmente com o grupo, está em fase final já de recuperação do seu joelho. O Paulo Vitor tem contrato até junho do ano que vem, tem 21 anos de idade. O Vasco vai deixar ele cumprir o contrato e vai utilizar esses 6 meses para observar melhor o jogador, para ver se ele tem condição de seguir no elenco ou não. Se não tiver, o Vasco libera ele para o Inter de volta e aí no meio do ano talvez contrate mais um lateral. Por que eu digo talvez? Porque se o Riquelme enfim se firmar nessa temporada, já tendo a possibilidade do Juninho Capixaba ser contratado, você pode ter aí um terceiro lateral esquerdo, alguém da base, que seria o próprio Julião. Então não faz sentido o Vasco contratar mais um. Isso se o Riquelme se firmar. Caso contrário, pode ser que o Vasco vá ao mercado e traga mais um jogador, com a saída do Paulo Vitor no meio do ano. Então acredito que por agora só chega um lateral esquerdo. Na direita aí sim, temos a possibilidade de chegar talvez 2. Lembrando que o Gabriel Dias tem mais um ano de contrato com o Vasco. Ele, assim como o Riquelme, está em fase final também de tratamento do joelho. Inclusive os dois já estão fazendo trabalho de força e vão fazer a pré-temporada normalmente. Então ou o Vasco rescinde com o Gabriel Dias, ou pode ser que ele fique no grupo para ser um reserva aí. Aí o Vasco trazendo um titular. Então Gabriel Dias, Riquelme e também o Paulo Vitor, pelo menos até o meio do ano, com certeza devem ficar no Vasco da Gama, beleza? Léo Matos, o jogador tem 36 anos, está pensando na possibilidade de jogar mais uma temporada ou se aposentar. E o Léo Matos fez bastante cursos da CBF, quer ser gestor, e o Paulo Brax fez um convite para o Léo Matos, informação dada pelos companheiros do dia, dele fazer um estágio no Vasco na SAF nessa temporada, caso assim ele queira. Veio uma informação uns meses atrás que ele teria recebido um contato do PAOK para ser diretor por lá também. Então é bem provável que ano que vem o Léo Matos acabe migrando para um cargo de gestão. Lembrando que no caso do Vasco seria um estágio, tá? O Vasco não está contratando o Léo Matos não. Beleza? E nem o Léo decidiu se realmente vai encerrar a carreira. Pesa a favor ele ser carioca, ele é de São Gonçalo, a família mora aqui no Rio e talvez ele ficar já por aqui mesmo. Beleza? A respeito do Pedro Raul, o Cruzeiro oficialmente saiu da disputa, informação dada pelo Samuel Venâncio, que é o principal jornalista que cobre o Cruzeiro, porque tem uma proposta em mãos do Vasco financeiramente muito melhor do que o Cruzeiro conseguiria pagar, e lá o Caxias e Reysol vai ter que pagar a multa. Então o Cruzeiro não tem dinheiro e já abriu mão da negociação. Pedro Raul, que esteve no Rio de Janeiro ontem aqui para se reunir com seus empresários que são daqui do Rio para ver as propostas, decidir o futuro, e estava indo para o Rio Grande do Sul para passar uns dias com a família. Mas o Pedro Raul deve definir sua situação ainda essa semana. Agora, duas situações que eu queria dividir com vocês. Primeiro, goleiro Kehler. Segundo apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, o Vasco já entregou uma proposta oficial na mão do Internacional e o Inter pediu 2 dias para poder dar uma resposta. Então, até amanhã é provável que o Inter dê um feedback para o Vasco. Beleza, aceitei a proposta, pode levar o jogador ou não. Recusou a proposta, não quero fazer negócio. Então amanhã a gente deve ter uma definição a respeito do Kehler, ou quem sabe até hoje mesmo. Lembrando que hoje é feriado. Wellington Rato, segundo apurou os companheiros do Globoesporte.com, o Vasco chegou a fazer sondagem, foi ao presidente Adson Batista e também aos seus representantes para entender a situação do jogador. Tempo de contrato, possibilidade de salário, tem interesse de vir, tem interesse de não vir. Hoje 3 clubes brasileiros têm interesse no jogador: Cruzeiro, São Paulo e Vasco da Gama. O São Paulo tem um interesse muito forte no atleta, ele é bem avaliado pelo Rogério Ceni. Ele tem contrato com o Atlético Goianiense até o final do ano que vem. O Adson Batista conta com ele para a disputa da 2ª divisão, mas também se tiver proposta faz negócio. Chegou um interesse no mês de agosto de uma equipe árabe e eles pediram 1 milhão de euros à época pelo jogador. As negociações foram abertas, mas acabaram emperrando e o negócio não foi fechado. Ele encerrou o ano no Atlético Goianiense. No momento tem 3 clubes brasileiros que eu já citei os nomes e também
3 clubes árabes com interesse no jogador. Parece que as propostas do mundo árabe foram colocadas na mesa, foram na casa de $1 milhão, que daria na casa de 5.300.000 reais, tá bom? O Atlético Goianiense ainda não definiu o futuro do jogador e por parte do Vasco houve consulta. Se vai evoluir para uma proposta definitiva, são outros 500. Beleza? Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E por volta de 5 da tarde, 5h30, eu tô chegando com mais informações. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Daí qualquer momento, diga em volta mais, tamo junto. Valeu, fui!